pessoal, eu sou o professor José Carlos e estamos aqui em mais uma aula de matemática financeira, destinada aos alunos do nono ano da Escola Poli José Roberto. Na aula de hoje nós iremos fazer a correção da atividade da página 45, a primeira, a segunda, terceira, quarta e sétima questão, onde na primeira questão nós pedimos o seguinte: calcule o juro e o montante de uma aplicação de R$20.000 durante 8 meses a taxa de juros simples de 0,8% ao mês. Primeira coisa, ele quer que você calcule o juro e o montante. Então vamos relembrar aqui. Primeiro, é necessário você organizar os dados. Para organizar os dados, você vai lembrar aqui o juro. O que ele quer que você encontre? Ele está querendo que você encontre o juro. Então você não sabe quanto é o juro, então você bota a interrogação. Então calcule o juro e o montante de uma aplicação de R$20.000. Então o capital, R$20.000. Então você vai botar aqui os 20 mil. A taxa é de 0,8% ao mês. Então você vai botar aqui também, ao mês. E o tempo são 8 meses. Então quando você tiver organizado os dados, você agora vai descobrir qual é os juros. Lembrando que você verifica se o tempo e a taxa eles concordam, se eles estão na mesma unidade de tempo. Como eu vejo que eles estão, a taxa está sendo dada em mês e o tempo também está sendo dado em mês, então não precisa fazer outro procedimento. Utilizando essa fórmula aqui, então nós vamos dizer que os juros vão ser igual ao capital, que é 20 mil, então bote aqui 20 mil, vezes 0,8%, pessoal, foi explicado também. 0,8% quer dizer que é 0,8 dividido por 100. E aí você pode até dividir na sua calculadora aí também para não ter problema. Vezes 8. Então os juros vão ser igual a quem? Os juros vai ser igual, pessoal, a 20 mil. Vamos fazer devagarzinho, né? Vezes 0,8 dividido por 100 vai dar 0,008 vezes esse 8 aqui, ó. Quando você multiplicar 20 mil vezes 0,008, você vai obter 160. 160 vezes 8 vai ser igual a 1.280. Então, o que foi que você acabou de encontrar? Você acabou de encontrar que os juros vão ser iguais a R$1.280. Isso é os juros. Só que na questão ele não quer saber só o valor dos juros, ele quer saber também o valor do montante. E o que é o montante? O montante, pessoal, é o capital mais os juros, ou seja, o capital que foi investido na aplicação financeira ou no empréstimo que foi feito, somado com os juros que ele teve. Então, o montante vai ser igual ao capital de 20 mil, aqui, somado com o juro de 1.280. Então, aqui o montante vai ser igual a R$21.280. Esse vai ser o montante. Então, só para ficar claro, o montante é a soma do capital mais os juros. Essa era a resposta da nossa primeira questão. Na segunda, ele pede para você calcular o montante de um capital de R$4.000 que foi empregado durante 2 anos e 6 meses a taxa de 1,5% ao mês. Então, vamos só relembrar. O montante ele é igual ao capital mais os juros. Vamos deixar isso aqui guardado. Só que para eu calcular o montante, é necessário encontrar o valor dos juros que eu obtive nesta aplicação financeira. Então, os juros aqui eu não sei quem é, ainda vou encontrar. O capital que foi investido foi um capital de R$4.000. Aqui, ó. A taxa, ele fala que foi uma taxa de 1,5% ao mês. Ó. Quando tem esse AM é ao mês. E o tempo que foi investido foi durante 2 anos e 6 meses. Então, 2 anos e 6 meses. Aí você vai, de novo, se fazer aquela pergunta que a gente sempre faz antes de iniciar a resolução das atividades. O tempo e a taxa, eles estão concordando? Eles estão na mesma unidade de tempo? Você já percebe claramente que não. Ó. A taxa está sendo dada em 1,5% ao mês e o tempo está sendo dado em anos. Ele diz que é 2 anos e 6 meses. Então você precisa transformar isso aqui tudinho só em meses. Então vamos convir comigo que 2 anos
Um ano são 12 meses. Então, 2 anos são 24. São 24 meses, mais os 6 meses que eu tenho aqui na frente, que o que representa, já estava sendo colocado aqui sozinho. Então, se você somar 24 mais 6, você vai ter exatamente 30 meses. Então, você acabou de dizer o seguinte, ó. Olha, o tempo que esse dinheiro ele ficou investido foi de 30 meses. Então, agora sim, a taxa e o tempo estão concordando. Feito isso, você vem aqui e faz a substituição. Ó. Juros vai ser igual ao capital de R$ 4.000 vezes quem? Vezes a taxa. A taxa é de 1,5%. Opa, onde tem porcento você já divide por 100, ó, certo? Que é para não deixar vestígios. Vezes 30, que você acabou de transformar. Então, os juros que você vai encontrar vai ser um juros de 4.000 vezes. Pessoal, 1,5 dividido por 100, você vai obter exatamente 0,015. 0,015 vezes 30, né? Ó. Então, os juros que você vai obter, quando você multiplicar aqui 0,015 por 4.000, você vai obter 60 vezes 30, né, que vai sobrar. Então, os juros que você vai obter é de 60 vezes 30, que vai dar R$ 1.800, né, é o valor dos juros. Então, o meu juros vai ser esse, ó. Pronto, encontrei a primeira parte da resposta aqui. Agora, ele quer saber o montante. O montante, já expliquei na questão anterior, que ele é a soma ele é a soma, né, do capital mais os juros. Então vamos lá. Somando o capital mais o juro, ó, vamos colocar aqui. O capital é R$ 4.000, que foi dado já no começo da questão. Somado com R$ 1.800, você vai ter um montante de R$ 5.800, que é justamente o que ele está pedindo na questão, né? Qual é o valor do montante? Aí você vai dizer, olha, o montante é R$ 5.800. Pronto, era só isso que ele estava pedindo, né? Na terceira questão, ela pede o seguinte, ela fala que durante quanto tempo é necessário empregar o capital de R$ 2.000 à taxa de 2% ao mês para que nós tenhamos R$ 800 de juros simples. Então vamos primeiro analisar o que ele está pedindo. Ó. Ele pergunta é o tempo, então ele não sabe quanto é o tempo. É isso que ele tá querendo saber aqui, certo? Durante quanto tempo é necessário empregar o capital de R$ 2.000, certo? Então o capital vai ser 2.000, você já coloca aqui, certo? A taxa de 2% ao mês, ó, 2% ao mês, para que se obtenha R$ 800 de juros simples. Muito bem, então aqui nós já temos os dados. Se você organizar os dados, você vai conseguir encontrar de boa, pessoal. Então a formulazinha sempre é essa, ó, J vezes I vezes T, J CIT. Algumas literaturas trazem o T como N, mas aqui nós convencionamos que o tempo vai ser T. Então os juros é 800, você substitui. O capital é R$ 2.000, eu estou substituindo. A taxa é 2%, então é 2 dividido por 100, sempre é assim. Vezes o T, que eu não sei quem é. Então fica 800 igual a 2.000 vezes. Pessoal, 2 dividido por 100, quando você dividir, vai ficar 0,02 vezes T. Então aqui nós podemos dizer que 800 é igual. Multiplicando aqui 2.000 vezes 0,02, você vai encontrar 40, né? Aí fica 40 vezes T. Aí é só trazer agora e inverter, né? Fica 40T igual a 800. Então agora o tempo, né, que nós vamos encontrar, vai ser 800 dividido por 40. Aí feito isso, ó, vou até colocar aqui em cima para dar uma melhor visualização. Na hora que você dividir, você vai encontrar... Vixe Maria. Vou só apagar aqui para dar... Ficou um pouco estranho ali. Pronto, só porque ficou muito feio, né? Precisa ficar bonitinho para todo mundo entender direitinho. Então, o T, que é o tempo, ele vai ser de 800 dividido para 40, que vai dar exatamente 20. Mais 20 o quê? Pessoal, a taxa estava sendo dada em quê?
A taxa está sendo dada em mês, né? Então aqui nós encontramos 20 meses. Essa é a resposta. O tempo que você vai encontrar vai ser o tempo de acordo com o valor da taxa, de acordo com a unidade que a taxa estava. Se a taxa estivesse sendo dada em ano, nós encontraríamos isso aqui em ano, mas ela está sendo dada aqui, ó, desde o começo. A taxa está sendo dada em meses, então é em meses que nós vamos considerar na resposta final. Quarta questão, ele pede para você nos dizer o seguinte, ó, um capital de R$10.000 aplicado durante 3 meses a juros simples rendeu R$300. Determine a taxa de juro cobrada. Então aqui ele quer saber a taxa de juros. Então basta você substituir, ó, um capital de R$10.000. Então você vem aqui e bota R$10.000 o capital. Aplicado durante 3 meses é o tempo. Foi 3 meses de aplicação. Aplicado durante 3 meses a juros simples rende R$300. Então ele rendeu de juro R$300. Pronto, tá aqui. Agora ele quer saber qual foi a taxa que foi aplicada. Então você vem aqui e faz a substituição sem problema nenhum. Ó. Do mesmo jeito, J CIT, né? Então juros 300 aqui, igual ao capital que é R$10.000. Aqui também, vezes o I, que é a taxa, que eu não sei quanto é, vezes 3. Então aqui no caso, quando você for fazer o cálculozinho, vai ficar, ó, vamos colocar aqui, 300 é igual, 3 vezes 10.000, pessoal, dá 30.000, né? Ó, 30.000 vezes I, né? 30.000 I. Então agora é só trazer para o lado esquerdo, ó, 30.000 I é igual a 300. Fazendo a divisãozinha, ó, 300 dividido por 30.000, quanto é que vai dar isso aqui? Você pode até usar sua calculadora, sem problemas. Então, você vai encontrar aí que a taxa é igual a 0,01. Professor, essa é a resposta final? Não, não é, pessoal. Aqui você encontrou o valor bruto em decimal, mas eu não quero. Eu quero que você transforme isso aqui em porcentagem. Então, para transformar isso aqui em porcentagem, que é o que eu quero saber a taxa, né? Para transformar em porcentagem, você vai ter que multiplicar. Minha caneta está um pouco complicada hoje. Você vai ter que multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Então, você vem aqui e faz 0,01 vezes 100. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar o valor em porcentagem. Portanto, a minha taxa ela vai ser uma taxa em porcentagem de 1%, porque quando você multiplicar isso aqui vai dar 1. E aí você bota já o porcento. E aí vai ser em quê? Se ele está falando que foi aplicado durante 3 meses, então isso aqui vai ser ao mês, né? O resultado que você vai encontrar. Se fosse ao ano, né? Você ia colocar o ano, mas o tempo está sendo dado em mês. E a nossa última questão da correção ela é um pouco mais complicada, porque ela fala assim, ó, qual é o capital que investido hoje a juros simples de 12% ao ano vai totalizar R$ 1.296 no fim de 8 meses. Aí você precisa entender o seguinte, ó, ele já deixa bem claro aqui, né, que é o montante. Ó. Esse 1.296 ele é o montante. E o que é o montante? O montante é o capital mais os juros. E aí ele está dizendo o seguinte, ó, veja bem para não ter nenhum tipo de problema. Ele está dizendo que a soma do capital mais os juros dá R$ 1.296, certo? Ele já está dizendo isso. E ele quer saber quem é o capital, né? Quem é o capital disso aqui, certo? Então, você vai ter que descobrir quanto é que dá o capital. Lógico, a gente já sabe aqui que o valor é 1.200, porque a resposta está aqui. Mas aí, se a gente não soubesse, se eu não tivesse colocado isso aqui, como é que você faria para descobrir? Então, aqui é uma parte interpretativa. Você precisa interpretar. Então, vamos tentar fazer essa interpretação junto comigo. Ó, fazendo essa interpretação, você vai primeiro fazer o seguinte. Você vai dizer que o montante é o capital mais o juro, né? Vou tentar colocar aqui. O montante é igual ao capital mais os juros, certo? Então vamos lembrar que esse montante é R$ 1.296, certo? O capital eu não sei quem é, que é justamente quem ele está procurando, mas... Pessoal, no juros, se nós fôssemos pegar aqui esse J aqui, quem é os juros? Os juros não é a mesma coisa que C vezes I vezes T, né? Essa é a forma do juros simples. Essa é a forma do juros simples. Então vamos pegar onde tem J e vamos colocar essa formulazinha aqui, ó.
A formulazinha C vezes I vezes T. Pronto, vamos lá, vamos fazer isso. Então agora basta substituir, ó. 1.296, que é o montante, é igual ao capital, mais esse outro capital que eu não sei quem é, vezes I. Quem é o I? O I é a taxa. A nossa taxa ela é uma taxa de 12%, né? Na realidade aí, mas 12% ao que ao ano. E ele está sendo perguntado ao final de 8 meses. Então, nós vamos ter que transformar essa taxa que está ao ano em meses. Então, é só você pensar juntamente comigo. Olha, a taxa e o tempo não estão concordando. Como é que eu faço para transformar essa taxa que está ao ano em meses? Pessoal, é só você botar na cabeça o seguinte, ó. Eu tenho 12% ao ano. Então, 12% ao ano quer dizer que esses 12% eles foram divididos ao longo do ano inteiro. Então, o ano tem quantos meses? O ano tem 12 meses. Então, se você dividir por 12 aqui, cada mês vai representar quantos por cento? Vai representar 1% ao mês, certo? Porque a taxa está ao ano dizendo que é 12% ao ano. Mas por quê? Porque houve um acúmulo e você verificou que ao longo dos 12 meses eu saio somando. Então, se eu dividir 12% por 12, que é a quantidade de meses que tem um ano, eu vou obter 1%. Cada mês eu tive 1%. Então, aqui, a taxa é 1 sobre 100 vezes o tempo. Quem é o tempo? O tempo é 8. Então, agora, quando eu fizer 1.296, que é o montante, é igual a capital, mais C vezes 1 dividido para 100, pessoal, na hora que você fizer a divisãozinha, vai dar 0,01 vezes 8. Então, 1.296, que é o montante, é igual a capital mais... Lembre-se, você não pode somar C com C, porque você vai resolver primeiro as multiplicações. Então, na hora que você fizer aqui a multiplicaçãozinha, você vai obter exatamente, quando você multiplicar, 0,01 C vezes 8, né? Ó, daqui. Então, isso quer dizer que na hora que você fizer aqui a multiplicação, você vai ter, ó, 1.296 é igual a C mais 0,08, porque eu vou multiplicar, né? 0,01 C vezes 8 dá 0,08 C. E aqui você vai somar, ó. 1.296 é igual. Na hora que eu somar, aqui tem um invisível, ó. 1 mais 0,08 vai dar 1,08 C, né? Que vai ser o resultado disso, ó. E agora eu vou só fazer a operação matemática. Que operação matemática é essa? 1,08C é igual a 1.296. Então, C vai ser igual a 1.296 dividido por 1,08. Eu ia fazer o cálculo aqui. C vai ser igual, na hora que você fizer, a 1.200, que é justamente o capital, que é o que ele quer saber. Então, a pergunta que ele fez lá no começo, qual é o capital que deve ser investido? O capital que deve ser investido é o capital de R$ 1.200. Então, pessoal, essa era a correção. Espero que todo mundo corrija. E aí, preste atenção. Qualquer dúvida, pode passar mensagem para mim no privado.